Pessoas, essa semana a gente vai falar de Star Wars Vision, aquela antologia de animes do universo Star Wars que tá disponível lá no Disney Plus. Quer saber um pouquinho mais? Então vem comigo! Star Wars Visions, galera, é uma antologia de animes que foi criada lá pro Disney Plus, o serviço de streaming da Disney, e está disponível em 9 episódios diferentes. Foram convidados diretores e estúdios renomados de anime para falar um pouquinho, para fazer uma visão ali do universo Star Wars, mas com um formato oriental, um formato de animes. Ficou legal? Para responder essa pergunta, vamos analisar primeiro a estrutura. São 9 episódios que são entendidos como curta-metragens, ou seja, eles não estão conectados, são histórias independentes, tá? Então tem começo, meio e fim. Cada um deles respeita a visão do diretor e do seu respectivo estúdio, e além disso, a gente não tem o foco aqui nos personagens centrais da trama Star Wars. Então são histórias que vão pegar personagens que são criados justamente para esses episódios, então eles não focam ali. Por ser anime, então ele vai trazer aquela visão oriental que ficou muito legal, que tem muito a ver com Star Wars aí, principalmente quando a gente fala, né, em termos de sabres de luz. Então a gente vai ver muitas katanas, dojos, vilarejos, então muita coisa que remete à cultura oriental. É muito bacana isso. E outra coisa que é muito interessante com relação a essa história é que não necessariamente ele está preso na linha do tempo de uma saga ou outra. Você tem algumas pistas ali para você poder entender, eu acho que isso acontece entre episódios 1 e 2, ou isso acontece depois do episódio 6, mas não fica muito claro. Claro que alguns elementos da saga, elementos principais ali, estão presentes. Principalmente os sabres de luz, que tem um foco muito grande nessa série. Então eles falam, são vários episódios que eles focam muito, que eles fazem essa menção aí, nem a menção, realmente eles mostram o sabre de luz, como ele é produzido. Tem até um episódio com isso, em que tem uma pessoa que cria o Lightsaber Maker, eu acho que é isso que eles colocam como nome, que é aquele que vai forjar, vai criar os sabres de luz, e algumas informações que seriam até bacanas de estarem presentes nas sagas principais ali. Então esses elementos você consegue ver os droids, os clones, e alguns personagens aparecem. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler. Então você consegue ver o Jabba the Hutt e o Boba Fett ali em um episódio, acho que no segundo episódio ali eles aparecem, mas são pouquíssimas menções. De resto, são personagens que foram criados justamente para esses episódios, para esses animes. Eu vou dar destaque aqui para 3 episódios que eu achei muito bacanas, mas sinceramente esses episódios eu achei que ficaram legais justamente por trazerem elementos diferentes daquilo que a gente normalmente vê ali no universo Star Wars. Então o primeiro, Tatooine Rhapsody, que é o episódio 2, que a gente tem uma banda. Primeiro, a animação tem uma cara mais cartunesca mesmo, ela sai um pouquinho do real e também daquela pegada mais artística. Então ele tem mais a cara de um anime convencional, juvenil e tal, e ele traz uma banda de sujeitos que são de diferentes planetas ali, que eles tocam juntos, e o vocalista ele é meio um Jedi, né? E tem todo um desenrolar da história. O destaque fica aqui justamente por trazer esse elemento que tá presente em Star Wars, né? A gente lembra quando eles entram naqueles bares, sempre tem uma música tocando, mas a gente nunca tem um foco central na banda. Então eu achei muito legal isso, porque ele mostra um pouquinho dessa banda tocando e como seria o entretenimento, qual o entretenimento para eles, tirando todas aquelas corridas de pod ou até mesmo aquelas lutas, né? Então indo para um outro lado mais de entretenimento. Outro episódio que para mim é um destaque é o episódio 1, que é The Duel, que é o duelo, que a gente tem um samurai, parece um samurai, um viajante que passa por um vilarejo e vê uma situação acontecer, e aí ele vai lá
meio que a contragosto proteger a população, né, o povoado, ele vai proteger e aí ele entra em um duelo. O bacana desse episódio, primeiro, é a linguagem visual que ele traz, remete muito àqueles filmes japoneses mesmo, mais antigos, uma linguagem artística bem bacana, o traço é muito interessante mesmo, e a própria linguagem dele, a linguagem das lutas, a linguagem das conversas ali é muito bacana. Então fica um destaque muito legal, porque é aquele que abre a série, então já te dá ali meio que um vislumbre do que vai ser o restante ali dos episódios. E para fechar aqui como episódios de destaque, eu coloco o terceiro episódio, que é The Twins, que são os gêmeos. Esse episódio eu coloco como destaque porque ele te entrega uma luta muito bacana no espaço, uma coisa que a gente não viu, né, em Star Wars, e aí tem umas liberdades poéticas aqui absurdas, mas que fazem esse episódio ficar super legal, e você começa a se perguntar, caramba, por que será que ninguém pensou nisso? Ou será que é muita viagem mesmo? Mas é muito bacana, a linguagem é super interessante. Pessoas, e vocês? O que vocês acharam? Assistiram aí Star Wars Visions? Curtiram aí essa visão, né? Porque ele tem mais ou menos a mesma pegada de Animatrix. Eu particularmente gostei bastante, tem episódios que eu não achei tão interessantes assim, principalmente o último episódio, o episódio 9, é um episódio que não é um episódio que me agradou tanto. Existem outros episódios legais aí, mas isso daí é bem pessoal, né? Eu curti ou não, de repente depende da sua experiência. Deixa aí nos comentários, conversa comigo, fala o que você achou, se tem mais alguma outra animação de Star Wars que você acha muito bacana. Eu particularmente gostei, porque é uma visão bem diferente do que a gente está acostumado. Galera, agora o recado aqui, a gente vai ter mais conteúdos aí de Star Wars no canal, a gente vai ter mais conteúdos aí de Marvel, porque finalmente Disney Plus chegou aqui em casa com o patrocínio de mim mesmo e de minha esposa. Ele chegou aqui, então a gente vai ter mais conteúdos aí, então fiquem ligados no canal, porque vai ter muita coisa bacana aí do universo Marvel, do universo Star Wars e tudo aí que a gente tem no Disney Plus, que tem um catálogo super bacana. Tô colocando as coisas em dia, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os colegas, curtir este vídeo. Valeu, abraço e fui!